Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados irmãos, hoje eu quero passar para vocês um ensinamento de Jesus que é muito importante para nossas vidas, tá bom? O que é que eu vou falar? Sobre a imposição de mão, sobre imposição de mão, de você estar fazendo imposição de mão, tá? Nós, servos de Deus vivo, não devemos estar fazendo imposição de mão, tá? Não devemos fazer imposição de mão para expulsar demônios, não devemos fazer imposição de mão para orar por uma pessoa, nós não devemos fazer imposição referente a nenhum assunto que possa ser problemático, tá? O que é que a pessoa pode fazer imposição de mão? O que é? Você pode fazer imposição de mão o quê? Para bendizer o nome de Deus. Você pode fazer imposição de mão para entregar o batismo com o Espírito Santo para uma pessoa. Você pode fazer imposição de mão para abençoar uma pessoa ou para receber bênção. Essas são as formas para você fazer imposição de mão. Não devemos de maneira alguma fazer imposição de mão para expulsar demônio. Jamais. Jesus Cristo, quando ele ia expulsar demônio, ele simplesmente lançava uma palavra. Ele dava uma voz de autoridade para o demônio sair. Lá em Marcos 1:23, né? Se vocês forem abrir lá, vocês vão ver Jesus Cristo, ele expulsando demônio. Vou ler aqui para vocês, tá? E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, a qual exclamou dizendo, o próprio espírito imundo exclamou dizendo: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, né? Bem sei que és o santo de Deus. Os próprios demônios já sabiam que ele era o santo de Deus. Então, Jesus Cristo exclamou dizendo, Jesus Cristo disse que exclamou, Jesus Cristo. Então, vou continuar a leitura aqui. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitado e clamando com grande voz, saiu dele. Então, assim, ele simplesmente mandou o espírito calar e mandou ele sair daquelas pessoas. E você vai ler, né, lá no livro continuando essa mesma passagem aqui, que você for ler a história toda, você vai ver que o próprio demônio, ele disse: deixe com que nós se jogue na manada de porcos. E aí Jesus Cristo disse: vá. Simplesmente não fez imposição de mão. Nós não devemos estar fazendo imposição de mão para expulsar demônio. A gente expulsa o demônio através da palavra. A gente chega para ele e diz assim: tchau, saia daí em nome de Jesus. Nós temos que fazer em nome de Jesus, porque a própria palavra diz: tudo que fizeres, faça em meu nome. Tudo que você fizer, tem que fazer em nome de Jesus Cristo. E pelo poder da fé, você lança e o inimigo sai. Não precisa você estender mão, fazer nada, tá? Quando uma mulher precisa ser curada, certo? Como uma mulher precisa ser curada, certo? Para receber uma cura. Primeiro, né? Em primeiro lugar, você pode orar por ela assim, pode, se ela estiver enferma, com uma enfermidade, deitada numa cama, sem poder ir até você, pediu suas orações, pediu seu socorro, seu auxílio. Então você pode sim orar por ela sem fazer imposição de mão. Você pode orar por ela e deixa com que Deus vai fazer o milagre ali, viu? Então, amados irmãos, eu quero dizer isso, porque quando você faz imposição de mão, você acaba tendo vários problemas na sua casa mesmo. As coisas não dão certo, todo mundo parece que te odeia, é uma fofocaiada daquela, e você não sabe por quê. Por causa disso, qualquer coisinha você vai lá, ora, toca a mão na cabeça da pessoa e começa a orar. Não coloque a mão na cabeça de ninguém. Não se precipite em fazer imposição de mão. Pode procurar isso na palavra de Deus que tem. Você não deve estar se precipitando para fazer isso. Posição de mão é só para abençoar. E outra, não é botando a mão na cabeça, não. É simplesmente você levantar a mão e dizer: a paz do Senhor Jesus.
Que se Deus te abençoe, você abençoa, Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno de honra, de glória e de louvor, levantando a mão em direção ao santuário e bendiga ao Senhor. É dessa forma o certo mesmo. Para fazer imposição de mão, você pode fazer também para dar o batismo da pessoa. Deus lhe deu a ordem ali, né, para você entregar o batismo com o Espírito Santo, e você então faz a imposição de mão para isso. Mas não faça imposição para orar por problema de pessoa, para expulsar demônio, não faça. Você quer orar pela pessoa, você pode orar pelo mundo todo, mas você se ajoelha no seu quarto, ou seja lá na igreja, ou em qualquer canto, sem imposição de mão, e ora pelaquela pessoa. Essa é a palavra, em nome de Jesus Cristo, receba.